Olá, meu nome é Reginaldo Moreira de Medeiros Filho, eu sou um aluno da graduação em Engenharia Química e nesse vídeo eu venho apresentar um relatório para a disciplina Laboratório de Engenharia Química 2, ministrada pela professora Iane Novas. E esse relatório é referente à prática de piquenometria, onde a gente determinou a densidade de um sólido a partir desse método. Antes de falar sobre piquenometria, a gente precisa voltar um pouquinho e falar sobre as propriedades dos materiais. Começar a falar a partir delas, né? Como nós sabemos, todo material ele vai apresentar algumas propriedades e essas propriedades elas são divididas basicamente em propriedades extensivas e propriedades intensivas. As extensivas, a quantidade de matéria vai influenciar em determinada propriedade, enquanto as propriedades intensivas, a quantidade de matéria vai independer para a determinação de uma propriedade. Como exemplo de propriedades extensivas, nós temos a massa de alguma coisa, que é basicamente, entre aspas, a quantidade de alguma coisa que existe, e o volume, que, entre aspas, novamente, é o espaço que determinada coisa vai ocupar. E enquanto de intensivas, a gente tem a densidade. Todas as operações, normalmente quocientes, divisões ou multiplicações de propriedades extensivas vão gerar uma propriedade intensiva. Cabe ressaltar que propriedades intensivas elas são ideais, visto que elas são mais fáceis de trabalhar e também permitem, de certa forma, uma escalabilidade. Então você pode trabalhar com pequenas quantidades e grandes quantidades e você vai estar usando a mesma propriedade intensiva. Atkins e Jones, no livro Princípios da Química, eles vão definir a densidade como o quociente entre a massa e o volume. Então, vem esse caso de duas propriedades extensivas que estão sendo divididas e se tornando uma intensiva. E a densidade ela pode ser ela é caracterizada em diversas subcategorias. A gente vai ter densidade absoluta, que é a mesma coisa que massa específica, que ela vai relacionar a massa sobre o volume de alguma coisa. A densidade relativa, que vai ser a densidade de alguma coisa sobre uma densidade parâmetro, normalmente a água 4 graus Celsius. E a gente também vai ter a densidade aparente, que normalmente está relacionada a sólidos porosos, onde a gente vai ter uma densidade que não é muito bem a densidade absoluta, é uma densidade aparente. Ela se aproxima bastante da densidade absoluta, mas a gente sabe que vai ter algum outro material lá no meio que está interferindo nesse valor que a gente obteve. A densidade de sólidos é uma coisa extremamente importante para as diversas áreas de conhecimento. Eu posso citar de cabeça a determinação da pureza de algumas ligas ou de alguns componentes, a questão de a interação entre sólidos e alguns fluidos, a densidade vai ser importante. Também interações mecânicas, como forças, áreas, e por aí vai indo. Então, é muito importante que a gente saiba a densidade de alguns sólidos. Os sólidos, a gente vai ter uma subclasse que são os sólidos porosos, que são sólidos que vão apresentar micro ranhuras, espaços livres dentro de si. A sua própria estrutura vai criar essas lacunas. E eles são muito importantes para a gente em diversos casos. Santos et al., no seu artigo, ele vai apresentar alguns materiais porosos, como, por exemplo, o carvão ativado, os biomateriais, catalisadores, eólitas e por aí vai indo. Eles também vão comentar um pouco sobre a dificuldade que é determinar alguns parâmetros, não dificuldade, mas que a determinação de alguns parâmetros de sólidos porosos não é tão simples quanto em sólidos não porosos. Um desses casos é a densidade. Agora um pouquinho sobre a piquenometria. A piquenometria ela é utilizada para determinação de densidade, tanto de líquidos puros quanto soluções ou então sólidos, sendo eles porosos ou não. A piquenometria ela é baseada em alguns princípios da hidrostática e ela foi muito amplamente utilizada por Gay-Lussac e também pelo Mendeleev. E aqui a gente tem uma fotinha de como é um piquenômetro. Ela vai ter essa parte que a gente vai chamar de vaso ou de bojo, onde o líquido vai se encontrar. E essa tampa, nessa tampa a gente vai ter a presença de um capilar que vai fazer com que esse volume seja medido e que a variação de volume seja muito pequena por conta do capilar. Agora eu vou falar um pouco sobre os materiais e métodos.
Nós utilizamos o sólido, que nesse caso foi esferas de vidro, um termômetro, uma pipeta com água destilada, um piquinômetro, uma balança analítica de precisão, uma pipeta com acetona, papel absorvente, espátulas e estufa. Primeiramente, os piquinômetros eles foram lavados e depois foram deixados para ser secos na estufa. Posteriormente, a gente pegou esse piquinômetro, mediu o peso dele em balança, a massa dele em balança, anotou? Depois a gente vai completar o piquinômetro com água e vai pesar novamente, agora piquinômetro mais água, para que posteriormente a gente possa fazer a determinação do volume real do piquinômetro, a partir da densidade da água, que já é um dado conhecido e tabelado. Para a determinação da densidade do sólido, a gente vai secar o piquinômetro novamente, passar a acetona para auxiliar nesse processo de evaporação da água. Vamos colocar o sólido, a quantidade de sólido que a gente queira. Vamos fazer a pesagem do piquinômetro mais sólido. Posteriormente, esse piquinômetro mais sólido vai ser completo com água. E novamente a gente vai fazer a pesagem desse conjunto. Para que posteriormente a gente possa retirar tanto a massa de sólido quanto a massa de água. Descobrimos a densidade da água a partir, novamente, descobrimos o volume de água a partir da densidade. E depois a gente determina a densidade do sólido. Inclusive é o que a gente vai falar agora. Aqui a gente tem os dados, essa tabela que vai apresentar os nossos dados. As colunas, basicamente, o XI vai diferenciar os piquinômetros que foram utilizados. MPIC é a massa do piquinômetro seco, MPIC mais água é a massa do piquinômetro úmido, M de água é a massa de água, densidade da água, o volume do piquinômetro, esse é o volume real que a gente vai determinar do piquinômetro. Por fim, posteriormente, a gente vai ter a massa de piquinômetro mais sólido, a massa de piquinômetro sólido mais água, a massa do sólido, o volume de água nesse conjunto, por fim, o volume do sólido e, por fim, novamente, a densidade do sólido. Em vermelho, a gente vai ter os dados que, posteriormente, pela análise estatística, vão ser descartados. E aqui a gente tem a análise estatística. A densidade média em gramas por centímetro cúbico, ela foi a primeira densidade que a gente determinou, pegando todos aqueles 7 dados, 7 pontos de densidade. A gente calculou o desvio padrão, que vai medir a diferença dos pontos à média, a mediana, a média. A variância também vai estar relacionada com o desvio padrão. E por fim não, a gente utilizou um intervalo de confiança de 95% para determinar, para separar dados que estejam muito fora da curva normal, né? A partir do intervalo de confiança a gente vai determinar o intervalo superior e o intervalo inferior. E com esses intervalos a gente vai poder, como na tabela anterior, a gente vai poder tirar os dados que sejam fora do intervalo. Então, anteriormente a gente tinha 7 dados, a gente tirou 3 dados e agora a gente vai ter 4 dados que vão gerar essa nova média. Como conclusão, a gente conclui que a densidade é uma medida extremamente importante para as diversas áreas da ciência. A engenharia química não é um ponto fora dessa curva. E cabe ressaltar que esses dados podem carregar erros, principalmente erros do analista, erros instrumentais da balança e também erro do piquinômetro, porque o conjunto piquinômetro-tampa ele é muito específico e, como é um laboratório de ensino, essas tampas podem ser trocadas e por aí vai indo. E por fim a gente tem essas referências aqui. E basicamente é isso. Muito obrigado pela atenção.